Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com você, excelente Pilar, e vamos à nossa última aula de revisão para a PRF. Então, qual a proposta da aula de hoje? Retomaremos tópico a tópico tudo o que vimos durante esses dias anteriores. Então, nós já fizemos uma revisão com todo o conteúdo que será abordado na prova de recuperação final. Hoje relembraremos esses principais tópicos com algumas dicas direcionadas. Então, eu peço que prestem bastante atenção. Caso tenham alguma dúvida, podem enviar através do fórum. Retorne às aulas anteriores para que possa reforçar todo este conteúdo. Então, vamos iniciar? Lembrando não apenas da importância de assistir todas as aulas de maneira sequenciada, mas também a importância da revisão. Então, estamos fazendo uma revisão para a PRF? Sim, estamos retomando todo o conteúdo que vocês estudaram durante o ano, mas é importante que vocês revisem este conteúdo no contraturno. Então, assistam às aulas no período da manhã, à tarde, revejam todo o conteúdo, procurem na internet questões sobre essas temáticas, para que, de certa forma, vocês consigam fixar melhor o conteúdo. Durante essas revisões, no contraturno ou durante a aula, se aparecerem dúvidas, não deixem de enviar através do fórum. Nós estamos à disposição de vocês. Então, qual o conteúdo da nossa avaliação? Então, vamos do início. Primeiro, muito importante, não apenas na disciplina de língua portuguesa, a interpretação de texto. Então, a atenção quanto aos textos direcionados a determinadas questões, muita atenção ao comando das questões, às opções. Então, na interpretação de texto, você deve estar ciente da leitura e entendimento das informações passadas. Então, em alguns casos, em algumas questões, teremos textos, em outras não. Mesmo assim, atentem-se à leitura de toda a avaliação e do que requer o comando da questão. De repente, eu tenho um comando e tenho opções que, de certa forma, em outro contexto, seriam consideradas corretas. Mas eu tenho que saber de fato o que o meu comando está solicitando. Então, muita atenção quanto à interpretação do texto, ao que aquele texto está me passando de informação. Um outro ponto muito importante é quanto aos tipos de linguagem. Nesse ponto, eu relembro com vocês a linguagem coloquial, o valor denotativo, que seria o sentido real, aquele do dicionário. Lembram-se de D? D de denotativo, D de dicionário. Então, é de fato o valor real. E conotativo, que faz referência ao sentido figurado. Então, lembrem-se disso. Quando eu falo sobre tipos de linguagem, eu quero falar justamente a linguagem que é representada naquele texto, naquele trecho, naquela questão, e o seu valor semântico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Valor semântico é quanto ao significado. Valor morfológico, quanto à classificação dentro das 10 classes gramaticais. E o valor sintático é o valor que aquele termo, aquela palavra representa dentro da oração. Ou seja, é um sujeito? É um objeto direto, é um objeto indireto, é um verbo transitivo direto, indireto e assim por diante. Então, quando eu falo de valor semântico, quanto ao significado, ou seja, a alteração de determinada frase alteraria o valor semântico, aí já está me fazendo referência ao sentido daquele texto, daquele trecho, daquela frase. Quanto ao valor morfológico, como já falei, as classes gramaticais. Se aquela palavra é um artigo, um adjetivo, um pronome, numeral e assim por diante. E valor sintático, se é como já falei, sujeito, objeto, verbo transitivo direto,
agente da passiva e todas as funções que já conhecemos muito bem. Também teremos na nossa avaliação quanto aos recursos linguísticos utilizados em determinado trecho, em determinado texto e assim por diante, os mecanismos de coesão que estudamos durante todo o ano, tanto na disciplina de língua portuguesa quanto na disciplina de redação. As conjunções, lembrando que estamos trabalhando o período composto, então as conjunções também fazendo referência ao valor semântico que representa em determinado trecho, em determinada frase e assim por diante. Como já falei no slide anterior, estamos trabalhando com o período composto, focado, claro, falamos um pouco sobre o período composto por coordenação, mas o nosso foco maior, o maior número de questões, é quanto ao período composto por subordinação. Neste caso, temos as orações subordinadas substantivas, temos as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, que, claro, tem outras classificações, né? Dentro das substantivas, então, nós temos, exemplo, objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, completiva nominal e assim por diante, como já vimos nas aulas anteriores. As adjetivas, restritiva e explicativa, e as adverbiais que fazem referência ao valor semântico, né? A circunstância que vai desempenhar dentro daquela frase. Então, de acordo com a circunstância, ela será classificada. Atentem-se também quanto à utilização da vírgula, muito importante. Então, relembrem as regras de utilização. Crase, da mesma forma. Nossa, professora, vimos isso há tanto tempo. Sim, mas é um conteúdo que deve estar sempre guardadinho no coração de vocês, porque é muito abordado. Quanto à literatura, teremos muitas questões, muitas. Sobre o pré-modernismo, sobre a Semana de Arte Moderna, que é a semana então de 1922, a semana de 22, e o modernismo, atentando-se às três fases. Como estava o Brasil nesse período, ou seja, o contexto histórico, principais representantes, principais obras, características e assim por diante. Então, reforcem esse conteúdo, principalmente pré-modernismo, Semana de Arte Moderna e modernismo, as três fases, principalmente a segunda fase. Por que eu falei principalmente aquela parte do pré-modernismo, Semana de Arte Moderna e modernismo? Nós teremos uma outra questão, que é também sobre a literatura. Só que vai ser um apanhado geral. Ou seja, eu não terei uma questão para o arcadismo, uma para o barroco, uma para o romantismo, assim como vamos ter no caso do pré-modernismo, modernismo. Essa questão que faz referência a essas outras escolas literárias é mais uma revisão, geralzão, assim como acabei de falar para vocês. Então, teremos sim uma cobrança sobre o arcadismo, barroco, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, mas uma retomada geral, não algo para ser desenvolvido em uma resposta completa. Também teremos uma questão sobre poema concreto. Lembramos que tivemos uma avaliação, um trabalho em que vocês tiveram de produzir um poema concreto. Então, devem se lembrar das principais características e assim por diante. Lembrando que, a qualquer momento, se tiverem dúvidas, professora, mas eu não lembro bem, o que foi o arcadismo, suas principais características. Perguntem. Lembrando que este conteúdo está nas aulas anteriores. Fiz questão de abordar
algumas situações, algumas características de todas essas escolas. Alguns representantes, claro, não tivemos tempo de aprofundar, porque isso já foi feito durante todo o ano. Então, na verdade, fizemos uma revisão e agora eu estou direcionando, relembrando todos esses pontos com vocês, porque são muito importantes para o desenvolvimento dessa avaliação. Dicas para avaliação. Então, realmente dicas do coração. Assim como falei com vocês na parte de interpretação do texto. Leiam a avaliação com calma. Não tenham pressa em terminar para ser o primeiro, para ser o segundo, não. Vocês terão o tempo, utilizem todo o tempo. Não façam de qualquer jeito. Essa prova é muito importante para vocês. É uma prova de recuperação final. Todo o conteúdo foi trazido de maneira bem tranquila, explicando, retomando. Não é um conteúdo novo. Tudo isso vocês já viram durante todo o ano. Então, façam a prova com atenção. Uma palavra pode mudar todo o sentido. Então, de fato, leiam os textos com calma, não somente a prova de língua portuguesa, mas todas as que vocês tiverem de fazer. Façam com calma, façam com atenção, desliguem a mente de vocês de todas as outras preocupações e foquem na avaliação, ok? Então, a primeira dica é essa. Leiam a prova com calma, se dediquem, revisem os conteúdos, aproveitem os plantões de dúvidas. Vou falar um pouquinho no slide referente ao plantão de dúvida. Mas não deixem de participar dos plantões. Se tiverem oportunidade, se tiverem dúvidas, enviem mensagem aos professores. Nós estamos à disposição e queremos que vocês prossigam no conhecimento de vocês, próximo passo, no desenvolvimento. Quanto ao plantão de dúvidas, acabei de falar, não é mesmo? Então, amanhã, dia 30, de 9h45 às 10h30, eu vou criar um chat e eu estarei disponível com vocês neste horário. Não teremos aqui uma aula de revisão, não teremos. Já fizemos revisão, hoje fizemos de maneira mais direcionada, com os principais pontos que serão cobrados na avaliação de vocês. Então, o plantão de dúvidas é realmente um plantão de dúvidas. Eu estarei disponível para qualquer dúvida referente à prova de recuperação final, assim como será no presencial. A Tenente Lima estará disponível neste horário para que os alunos retirem as dúvidas, ok? Então, o plantão de dúvidas não será uma aula de revisão. O professor estará disponível neste período para retirar as possíveis dúvidas. Trouxe essa imagem apenas para reforçar que vocês são capazes. Pode parecer impossível, professora, mas fiquei em tantas disciplinas, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo me dedicar, parece que está tudo misturando assim na minha cabeça. Tenham calma, tenham paciência, determinem horários, para que realmente, se você pegar ali, professora, eu estou estudando tudo junto, está misturando, aí realmente vai ficar confuso, né? Organizem o horário de vocês, foquem no que o professor está trazendo de dica, de direcionamento para avaliação. Então, não adianta vocês estudarem tudo que foi cobrado do primeiro ao último trimestre, não é mesmo? O professor que está organizando essas aulas, ministrando, ele de fato está fazendo com base na avaliação. Então, quais conteúdos estão sendo abordados durante as aulas? Peguem esses pontos, revisem, estudem, façam exercícios, leiam bastante. Se tiverem dúvidas, questionem. Isso com certeza será um diferencial na hora da avaliação de vocês. Então, eu trouxe essa imagem apenas para reforçar. Pode parecer impossível, pode parecer muito grande, muito pesado, mas vocês conseguem. Tenham foco, determinação.
Acreditar em você já é metade do caminho para a superação. Então acreditem, vocês são capazes. Arrase, brilhe, confie, foco e força. Não somente a Tenente Pilar, como toda a equipe de língua portuguesa, toda a equipe de professores, todos os participantes do terceiro ano desejam que vocês tenham uma excelente avaliação, não só de língua portuguesa. Se você estiver em outras disciplinas, então nós desejamos excelentes avaliações, desde que você faça a sua parte. Eu não vou te desejar sorte, porque não é um processo de sorte. Você estuda, você revisa para você receber o seu prêmio. Não é um jogo em que você deve ter sorte, não é isso. Se você souber, se você estudar, se você revisar, você vai fazer uma excelente avaliação. Caso contrário, infelizmente, a sorte não vai poder te ajudar. Já finalizando, desejo que vocês tenham um excelente término de ano, com muita saúde, muitas bênçãos, muitas felicidades, não somente a vocês, como a toda a família. Tivemos um ano diferenciado, um ano atípico, mas que conseguimos vencer. Então agradeço a paciência, não somente comigo, mas com toda a equipe de língua portuguesa, toda a equipe do terceiro ano. Agradecemos a parceria com os alunos, com os pais, com os demais familiares. Estamos à disposição de todos vocês e desejamos muito sucesso. Feliz Ano Novo, feliz 2022. Sejam realmente felizes. Ainda precisamos estudar, revisar para nossa avaliação, não se esqueçam. Só estou adiantando porque não teremos mais contato, não é mesmo? Amanhã teremos o plantão de dúvidas. Participem, retirem as dúvidas de vocês. No mais, que Deus abençoe o nosso dia, não somente o nosso dia, mas o nosso findar de ano, a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Desejo que tenham um excelente término de semana, excelentes avaliações, fiquem todos com Deus e até logo!